Foi só para vos acordar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, dando início a esta audiência, peço desculpa, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Grândola, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal e dizer que esta audiência, a pedido da Câmara Municipal, sobre o projeto PIN Mina da Lagoa Salgada, vai ter a seguinte forma de funcionar. Neste momento será a intervenção por parte da Câmara e da Assembleia, da forma que entender que deve repartir depois da comunicação, durante até 10 minutos, depois haverá a ronda de intervenções, depois uma resposta até 8 minutos. E, portanto, dando desde já início à audiência, passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, cumprimentando, penso que não o fiz anteriormente, as senhoras e os seus deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Antes de mais, agradecer esta oportunidade, portanto, que surge numa altura em que o processo do projeto da mina da Lagoa Salgada ainda não está encerrado, como seria o nosso desejo, mas estamos cá para expor as questões que importam. E desde já dizer que este é um processo longo, com um longo histórico, mas que eu gostaria aqui de focar alguns factos recentes determinantes para a análise deste processo. Desde já dizer que o contrato de atribuição da concessão de exploração de minerais, nomeadamente cobre, chumbo e zinco e outros metais associados na Lagoa Salgada, foi assinado entre o Estado português e a Redcorp, Empreendimentos Mineiros, a 28 de outubro de 2021. Dizer também que, neste momento, e após a emissão da Declaração de Impacto Ambiental desfavorável por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, em 22 de janeiro de 2026, e nos termos da cláusula 11ª da linha G, o Estado tem a obrigação de rescisão do contrato. Impõe aquela cláusula que a sociedade teria um prazo máximo de 4 anos após a assinatura do contrato para apresentar uma DIA favorável ou favorável, condicionada em fase de estudo prévio. Dizer também que em dezembro de 2025, quando já haviam passado 4 anos sobre a assinatura deste contrato, recordo, em outubro de 2021, ainda se estava a finalizar a consulta pública ao projeto em fase de estudo prévio, estando já a Redcorp em incumprimento. Neste momento, o Estado português, nomeadamente o Governo, tem todos os argumentos necessários para proceder à reversão desta concessão. Importa também dizer que, por um lado, existe um procedimento de definição de âmbito para o estudo de impacto ambiental, em que são abordados temas muito relevantes, nomeadamente o tema dos recursos hídricos, que foram muito fortemente mencionados, mas que naturalmente a sua análise é muito importante para toda esta fase de estudo de impacto ambiental. O projeto acolheu também o reconhecimento de projeto de potencial interesse nacional em 2020 e 2022, e que, no âmbito do Decreto-Lei 154 de 2013, as câmaras municipais territorialmente competentes são ouvidas neste processo. Dizer também que, contudo, a Câmara Municipal de Grândola foi deliberadamente omissa nesta ocasião, como veio a ser noutras. Particularmente chocante se atendermos a que o processo de consulta pública do estudo de impacto ambiental, em fase de estudo prévio, já em 2025, só aqui é que a Câmara Municipal de Grândola vem alegar, nesta fase muito adiantada do processo, que a concretização do projeto representava uma violação do PDM de Grândola. Ainda que concordemos com esta posição, não podemos deixar de sublinhar 3 factos. O primeiro é que a Câmara Municipal de Grândola, no executivo no mandato de 21-20-25, em fase de definição de âmbito, não colocou esta questão e a eventual violação dos instrumentos de gestão territorial em vigor. Por outro lado, dizer também que em 2020 e 2022 o anterior executivo não participou deliberadamente no reconhecimento do Estatuto PIN do projeto.
A evidência de que o projeto viola o PDM de Grândola teria sido per si suficiente em qualquer destes momentos para inviabilizar a partir do projeto. Quando, na fase de estudo de impacto ambiental, a Câmara de Grândola alega a violação destes instrumentos de gestão territorial, este argumento é desconsiderado pela Comissão de Avaliação, presumindo-se, por ser uma alegação tardia e dadas as omissões anteriores. Existiria a abertura da Câmara para um ajustamento ao PDM e eventual acomodação do projeto sob determinadas condições? Não sabemos. Assumimos esta posição como uma presunção, uma vez que o anterior Executivo nunca deu conta pública, em sede de reuniões de Câmara ou da Assembleia Municipal, de reuniões ou de negociações que possam ter existido com os promotores ou até com a EDM, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, que tem 15% deste investimento. Posto isto, quando o atual Executivo toma posse, é chamado a tomar uma posição rapidamente sobre o assunto. A APA, depois de notificar o promotor de uma intenção de emitir uma DIA desfavorável, lança uma nova consulta pública do projeto reformulado em novembro de 2025. Tendo a Câmara, que atualmente lidero, tomado várias decisões. Uma vez que não tinha qualquer conhecimento da relação anterior da Câmara com o promotor e parca documentação processual sobre os passos anteriormente dados, declinou uma abordagem direta Red Corp, Câmara Municipal. Colocámos-nos à disposição da ICEP Portugal Global para emitir um parecer que fundamentasse o arquivamento do reconhecimento do Estatuto PIN, tendo-se considerado que naquela fase em que o projeto estava, além de ser extemporânea essa decisão seria inconsequente. Todos os prazos que o Estatuto PIN permite encurtar já teriam ocorrido. Reuni também com a presença da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, com a Sra. Ministra do Ambiente e Energia, expusemos todos os argumentos de natureza administrativa. No fundo, a omissão deliberada da Câmara Municipal entre 21 e 25 sobre o processo, mas também, muito importante, as questões de natureza ambiental e social que constam do documento de participação pública aprovado por unanimidade em reunião de Câmara. E encomendámos um estudo técnico fundamentado, que fundamentou a nossa posição política, que a Câmara aprovou em 27 de novembro, e que foi remetida também para a consulta pública. Nesta fase, para ser... O que é que está em causa? Existe uma DIA desfavorável ao projeto reformulado, nomeadamente porque a Comissão de Avaliação, ainda que tenha reconhecido melhorias ao projeto após a eliminação da utilização do cianeto de sódio, ou reconhece a existência de riscos para os recursos hídricos, dada a implantação em zona protegida para a captação de água subterrânea, com a finalidade de abastecimento público. A DIA desfavorável reconhece ainda que o projeto se localiza sob um sistema aquífero de vulnerabilidade muito elevada, existindo riscos significativos de ocorrer contaminação deste meio hídrico subterrâneo. É reconhecido o risco que, em caso de contaminação gravosa, a recuperação ser especialmente difícil, colocando em risco a utilização de captações para o abastecimento humano e outras captações nesta massa de água. E existe uma forte probabilidade de abaixamento do nível freático em consequência da construção da exploração mineira, a que acresce medidas de impermeabilização preconizadas, podendo haver alteração de fluxos e contribuindo para a diminuição das áreas de recarga. Contudo, após a reunião da Comissão Permanente de Apoio ao Investidor, a ICEP Portugal Global, que nos convidou a participar e na qual foi decidido o arquivamento do processo de reconhecimento do Estatuto PIN da Lagoa Salgada, após a emissão da DIA desfavorável, tomamos conhecimento que a Red Corp interpôs uma providência cautelar com efeitos suspensivos, atentando assim contra a posição da APA e, por essa via, de uma decisão administrativa do Estado português.
Desse ponto de vista, existem ainda mais alguns aspectos que eu gostaria de salientar e que deveriam ser considerados no imediato e que requerem o mais amplo envolvimento de todas as instâncias do Estado e das instituições do Estado Democrático. A não obtenção de uma dia favorável ou favorável condicionada, em fase de estudo prévio, é suficiente para a rescisão do contrato assinado pela Direção-Geral de Energia e Geologia, Herborização do Estado, com a Red Corp, em outubro de 2021. Antes mesmo da emissão desta dia, o Estado já tinha toda a prerrogativa, desde outubro de 2025, uma vez que findara o prazo de 4 anos para a obtenção da dia favorável. A consulta pública do estudo de impacto ambiental ao projeto, de março e abril de 2025, teve mais de 600 participações. É evidente no relatório de consulta pública que, maioritariamente, essas participações são desfavoráveis ao projeto. Contudo, a consulta pública ao projeto reformulado, em novembro de 2025, tem mais de 1.600 participações e o mesmo relatório da consulta evidencia que são esmagadoramente contra o projeto. Existem também parceiros de diversas organizações, quer na natureza ambiental, quer de produtores e agricultores desfavoráveis e que sublinham os impactos muito negativos para o território. Ambas as câmaras, no caso Grândola e Alcácer do Sal, entregaram pareceres desfavoráveis ao projeto. No caso da Câmara Municipal de Grândola, e apesar da omissão inicial, que admitimos que feriu muito a posição das populações e até a posição institucional da Câmara, o parecer é negativo e elenca um conjunto de impactos muito significativo. Mas evidencia algo incontornável. O projeto naquela localização e naqueles termos viola o PDM e este Executivo não tem nenhuma intenção de proceder a ajustamentos, qualquer ele que seja, aos seus IGTs para viabilizar este projeto. A tentativa da Red Corp, recorrendo à via judicial, para fazer valer um projeto que não respeita o ambiente, que socialmente é motivo de repulsa e que não tem suporte dos municípios, e que viola a lei portuguesa por desrespeitar os instrumentos de gestão territorial, só pode ser entendido, no nosso entender, como uma afronta às populações e ao próprio Estado. O Estado tem a possibilidade de rescindir desde já o contrato e assim fechar um processo que tem sido muito desgastante ao longo dos últimos anos. Mesmo para terminar, o apelo que eu, enquanto Presidente da Câmara de Grândola, faço neste momento ao Parlamento e ao Governo e ao próprio Estado é que, através das suas instituições, seja consequente e atuando, rescindindo desde já este contrato, algo que irei oficiar a Sra. Ministra do Ambiente e de Energia amanhã mesmo, no qual solicitarei a denúncia do contrato e assim tirar, de uma vez por todas, este fantasma de cima da cabeça de todos os grandolenses e não só de todas as pessoas, diria eu, do Alentejo litoral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora a palavra à Sra. Deputada Sónia dos Reis, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também e, naturalmente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Grândola, o Sr. Engenheiro Luís Vital Alexandre e a Doutora Graça Coito, Presidente da Assembleia Municipal. Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustres representantes do município de Grândola, eu quero começar por agradecer a presença, a vossa presença nesta comissão relativamente a um tema que marcou e tem marcado profundamente a vida política e social no nosso território. Eu intervenho como deputada à Assembleia da República, mas permitam-me também dizer que sou vereadora na Câmara Municipal de Grândola e sou também grandolense. Portanto, conheço este assunto a fundo e, apesar de tudo, isto não altera o plano institucional da minha intervenção. Mas dá-me, obviamente, um conhecimento direto da realidade, desde há muito tempo, sobre o território, as preocupações aqui manifestadas pelo Sr. Presidente, mas também pelas populações. Ora, a mina da Lagoa Salgada nunca foi um projeto consensual, nunca foi. Desde o início gerou dúvidas, gerou inquietação, gerou preocupações legítimas, sobretudo quanto à proteção do aquífero, que é a principal e praticamente única fonte de abastecimento de água do concelho. Durante mais de uma década, o PSD colocou questões na Assembleia Municipal, pedimos esclarecimentos, nomeadamente ao Executivo da CDU, na altura liderava a Câmara Municipal, que pouco ou nada esclareceu. Exigimos transparência, defendemos uma avaliação rigorosa dos impactos ambientais, económicos e sociais. Nunca estivemos contra o desenvolvimento. Estivemos e estamos contra a ausência de garantias claras quanto à proteção dos recursos estruturais do nosso território.
Recordo que em março de 2022 o Governo do Partido Socialista atribuiu a este projeto o Estatuto de Projeto de Interesse Nacional. A Câmara deveria ter feito alguma coisa na altura, não o fez. Foi uma decisão política que acelerou o processo e lhe conferiu uma prioridade administrativa, mas que, longe de tranquilizar a população, agravou receios legítimos e tornou ainda mais exigente o dever de escrutínio. E foi apenas com o reforço de mandato do PSD na Assembleia Municipal, que passou a ter o voto de charneira, que este órgão tomou pela primeira vez uma posição política formal, através de uma moção aprovada por unanimidade. E eu sei do que estou a falar, porque quem redigiu esse documento e quem liderava a bancada do PSD nessa altura era eu. Portanto, a partir desse momento, o debate ganhou outra dimensão. Depois de ser forçada uma posição de todas as bancadas, a população de Grândola começou a mobilizar-se de forma clara e determinada. Progressivamente, também a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra passaram a manifestar reservas consistentes relativamente ao projeto. Eu realço que a rejeição deste projeto e as dúvidas relativamente ao mesmo foi, de facto, defendido de uma forma bastante veemente por associações, nomeadamente ambientais, pela população e até pelos os últimos candidatos autárquicos à presidência da Câmara Municipal de Grândola, nomeadamente o Sr. Presidente que aqui está. Este processo chega agora a uma fase decisiva e, com o Governo da AD em funções, a APA emite uma declaração de impacto ambiental desfavorável. É uma decisão fundamentada na identificação de impactos negativos muito significativos, em particular sobre os recursos hídricos. Mas importa aqui ser clara. Trata-se de uma decisão técnica tomada com autonomia e no exercício das competências próprias da autoridade ambiental. No Estado de Direito, as decisões técnicas não se condicionam e não se instrumentalizam. É assim que se protege a confiança nas instituições. E este é um ponto essencial. Não há desenvolvimento sustentável possível se colocarmos em risco o aquífero que sustenta a vida económica, agrícola e social do concelho. Existem agora divergências jurídicas quanto a prazos e procedimentos, conforme, enfim, pudemos perceber na audiência anterior, mas estas matérias deverão seguir o seu curso em instâncias próprias. Politicamente, há algo que não pode ser ignorado, que é a preocupação das populações serem legítimas. O PSD sempre defendeu um desenvolvimento responsável, equilibrado e compatível com a proteção dos recursos estruturais do território. Essa é a nossa coerência e essa é a nossa posição. Por isso, Sr. Presidente, apesar de conhecer amplamente a sua posição, começo por perguntar, neste momento, qual é a sua posição relativamente ao projeto. Se alguma coisa mudou ou se continua a defender o que sempre defendeu, pelo menos desde a última campanha. Além disso, perante esta decisão da APA e perante tudo o que o Conselho viveu nos últimos anos, pode garantir de forma inequívoca que a proteção do aquífero será sempre a prioridade absoluta do Executivo Municipal? E a minha última pergunta era realmente saber se já foi agendada algum tipo de reunião com a Sra. Ministra do Ambiente e Energia, mas penso que já terá respondido na sua intervenção. Também aproveito para dizer que, para informar, enfim, os deputados já o escutaram na audiência anterior, peço desculpa, de que o grupo parlamentar do PSD já fez, enfim, já manifestou a intenção de apresentar um requerimento para que a APA seja chamada aqui em sede de comissão para esclarecer as dúvidas que se considerem importantes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Grândola, Engenheiro Luís Vital, a quem desde já cumprimento e agradeço a sua presença nesta comissão. Sendo eu eleito pelo Distrito de Setúbal, este é um assunto que acompanha há algum tempo com especial interesse e proximidade. O município assumiu publicamente uma posição clara, manifestando até recentemente satisfação com a decisão de indeferimento por parte da APA. Ora, importa deixar frisado que esta audição não tem como objetivo confrontar a autonomia local nem ignorar a sensibilidade social existente no território. Tem antes um propósito mais simples e mais exigente, que passa por compreender com rigor técnico e estratégico os fundamentos da posição municipal. Mas comecemos então pelo essencial. A posição da Câmara Municipal resultou de avaliação técnica própria ou assentou exclusivamente na decisão da Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental? Esta é a primeira questão que eu lhe deixo. Outra questão, a posição municipal baseia-se integral e unicamente na fundamentação técnica constante da decisão da APA. Esta distinção é relevante para percebermos se estamos perante uma decisão ancorada em conhecimento técnico próprio ou numa opção de índole, ainda que legítima, de índole política. Passemos agora ao enquadramento territorial. Segundo o Plano Diretor Municipal de Grândola,
em que classes de solo se insere a área abrangida pelo projeto e se existem parcelas integradas na Reserva Agrícola Nacional. E, da mesma forma, se existem parcelas integradas na Reserva Ecológica Nacional. Pergunto também, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Grândola, qual a percentagem de solos agrícolas de elevado potencial produtivo potencialmente afetados? A atividade mineira é uso previsto ou compatível no PDM para aquela área ou depende de mecanismos excepcionais ou de desafetação? Pergunto isto porque, de facto, importa compreender se estamos perante um projeto estruturalmente incompatível com o ordenamento vigente ou se essa incompatibilidade resulta de uma ponderação superveniente. Relativamente à titularidade dos terrenos. Os terrenos são maioritariamente privados. O município é proprietário de alguma parcela abrangida. Por outro lado, Sr. Presidente, no plano socioeconómico, o projeto previa o investimento significativo e criação de emprego direto e indireto. Qual é a avaliação do município quanto ao impacto económico da não concretização deste projeto? E aqui coloco uma questão de princípio que é essencial para esta Comissão. Se admitirmos em abstrato um cenário em que um projeto desta natureza demonstrasse de forma inequívoca e validada pelas entidades competentes que não produziria impacto ambiental relevante, nomeadamente sobre o sistema aquífero e as captações de abastecimento público, o município estaria disponível para o aceitar ou não? Ou considera que a atividade mineira é, por definição, incompatível com o modelo de desenvolvimento de Grândola, independentemente das garantias técnicas que venham a ser apresentadas? E esta distinção é fundamental. Uma coisa é rejeitar um projeto concreto por razões técnicas específicas. Outra coisa é assumir uma posição estrutural a determinado tipo de atividade económica, mesmo que cumpra integralmente as exigências ambientais e legais. O município, neste contexto, importa esclarecer, o município entende que qualquer investimento com impacto territorial significativo deve ser afastado, ainda que tecnicamente compatível com os superiores interesses ambientais e dos municípios. Já no que concerne aos recursos hídricos, quantas captações municipais ou privadas dependem diretamente do sistema aquífero em causa? Pergunto também se existe plano de contingência para... Estava o tempo a terminar. Só para terminar, se existe um plano de contingência municipal em caso de contaminação. Sr. Presidente, a água é a prioridade absoluta, mas a definição do solo e do modelo de desenvolvimento territorial também o é. O debate não deve ser entre ambiente e economia, deve ser entre risco não aceitável e compatibilização aceitável. É isso que procuramos esclarecer hoje. Muito obrigado. Obrigado por este bocadinho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de mais, que na sua pessoa, saúde o Presidente da Câmara Municipal de Grândola, Luís Vital Alexandre, e também o Presidente da Assembleia Municipal, Graça Coito. É importante que comecemos esta Assembleia por determinar aquilo que são os papéis dos autarcas e os papéis dos deputados. Confesso-lhe, Sr. Presidente, sem que isto seja uma interpelação à mesa, apenas do ponto de vista retórico, que momentos houve nesta audição em que me senti numa reunião de Câmara e não é assim que me quero sentir, porque respeito o poder local democrático e, como tal, farei a separação de papel, sendo que também eu sou Presidente de uma Assembleia Municipal, mas esse facto não é para aqui eludido, porque a questão que nos traz aqui é a compreensão do problema que aqui vieram expor. Naturalmente que o papel dos autarcas é a defesa intransigente das suas populações, das suas comunidades e, no caso patente do investimento da Lagoa Salgada, tentar perceber como pode ser feita a mediação entre o desenvolvimento económico, o desenvolvimento sustentado, o desenvolvimento social, é um desígnio que cabe a esta Casa e cabe a Vossas Excelências. O que é que não cabe a esta Casa? Não cabe a esta Casa partir de um princípio de desconfiança para com as instituições do Estado, nomeadamente da APA. Tivemos, aliás, a oportunidade, na audição anterior, de ter feito menção que confiamos nas instituições do Estado e que os papéis das litigâncias são assumidos em foro judicial, nos tribunais e não na Assembleia da República, pelo que não nos caberá a nós, nem aos deputados da posição nem da oposição, fazer cessar contratos, fazer mais do que a sindicância daquilo que é a nossa atividade do Governo, que é por isso que nós aqui estamos. Posto isso, existem matérias sobre as quais, num processo
que envolve interesse nacional, e aqui não é na questão formal, ele é de facto de interesse nacional, que se arrasta desde 1992. Há uma questão que surge à cabeça e que tem que ser colocada ao representante máximo daquela comunidade, o Presidente da Câmara Municipal de Grândola, que é em que medida é que se podia ter desenvolvido um clima de consenso que protegesse as comunidades e que nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, no tempo que o Sr. Presidente entender, nos pudesse ter feito chegar a um ponto onde aproveitávamos os nossos recursos, onde as entidades tinham sido ouvidas, mas onde havia um consenso em que as populações se sentissem também elas protegidas. E esta questão é importante pela ausência do Partido Comunista nesta audição, que não aconteceu na anterior. E há também uma questão que se coloca, que é, pergunta-lhe ainda agora como é que o Sr. Presidente entendia que se podia ter feito anteriormente para se chegar a um ponto mais virtuoso, porque recursos nós sabemos que existem, oportunidades existirão sempre, nos grandes projetos existirão sempre constrangimentos, que me levarão à segunda pergunta, mas é importante que quem em cada momento desempenha funções na Assembleia da República ou noutro órgão qualquer, compareça aos debates. E a segunda questão prende-se com os compromissos que tinham sido obtidos, porque nos projetos de interesse nacional é muito comum nós ouvirmos, umas vezes de forma mais fundada, outras vezes de forma menos fundada, que existem contrapartidas para a comunidade. Ora, para nós, essas contrapartidas para a comunidade são também a defesa do interesse nacional, não só do interesse regional e local, e, portanto, perguntava-lhe, Sr. Presidente, qual é o entendimento que tem desses compromissos que foram feitos, como é que eles foram firmados, para que os deputados que aqui estão, na oposição ou na posição, possam também perceber o peso deste interesse nacional, porque, em abstrato, ninguém tem dúvidas que o crescimento económico é sempre um desidrato importante. E deixava-lhe uma questão que tem a ver com o facto de, num território onde o turismo exerce um peso crescente, e nesta comissão é recorrente sermos confrontados com matérias da mais diversa natureza sobre os pesos do turismo, que tem virtudes, como é evidente, que traz crescimento económico, como é evidente, mas por várias vezes nesta casa somos chamados a aflorar matérias conexas com esta realidade, e perguntava-lhe também como é que interpreta esta possibilidade de diversificar a economia local, por ser um desígnio também importante. Por fim, uma questão que tem a ver com... O Sr. Presidente centrou-se nas questões administrativas da avaliação do estudo de impacto ambiental, o que é natural e que traz esclarecimento também a esta Casa, mas para nós podermos ter um conhecimento maior do que é o sentir desta comunidade e da participação, e destaco aqui os 600 cidadãos que tinham participado primeiro e os 1.600 que numa nova oportunidade participaram, que também nos responsabilizam nesta discussão, do ponto de vista social, que preocupações é que isto também trouxe. E permita-me que lhe deixe uma questão. Há uma cultura em Portugal que nos cega de fazer juízos críticos, corretos, sobre este tipo de grandes investimentos. Nós sabemos que todo o grande investimento tem constrangimentos e sabemos que, por vezes, eles são diabolizados. Pela intervenção que fez, não é de todo a ilação que tiro do que disse, mas queria questioná-lo diretamente com isto, se não sente também que, por parte das populações, pode haver uma aversão que se prende com a grandeza do projeto em si. A função de um autarca em abstrato é complexa nestes momentos. Mediar aquilo que é o investimento e aquilo que é o interesse da população é complicado, e desejamos-lhe com certeza um bom mandato. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à resposta por parte do Sr. Presidente da Câmara. Tem até 8 minutos para poder fazer isso. Se houver necessidade de intervir também, faça sinal disso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Vou tentar ser o mais objetivo possível. A posição, começando pelas questões colocadas pela senhora deputada Sónia dos Reis, a posição do Presidente de Câmara de Grândola é só uma. A mesma que foi a que tem vindo a assumir, é a mesma que continua a assumir e continuará a assumir. Portanto, totalmente contrário ao projeto, e já explicarei, dando resposta também às questões que foram efetuadas por os outros deputados, o porquê. Dizer também que o aquífero da minha parte, merece toda a nossa atenção, temos que lutar pela sua defesa, principalmente porque houve uma questão colocada mais à frente, mas que eu vou já responder. É o aquífero que serve de base ao abastecimento de água pública ao Concelho de Grândola, ao Concelho de Alcácer de Sal, aos empreendimentos turísticos que florescem, que estão a nascer em toda a zona, no Concelho de Grândola e não só, e também à agricultura. Portanto, a agricultura, que já foi alvo de muitas discussões em diversas comissões parlamentares, é também
e já para que fique claro, a captação de água subterrânea é a única fonte de água do Sado para baixo. E, portanto, naquela zona. E, portanto, que fique claro a necessidade que temos de preservar o aquífero e também de tentar protegê-lo, inclusive de consumos excessivos, que é algo que teremos de estar também muito preocupados. Dizer também em relação ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, a posição da Câmara, e tal como bem disse a deputada, ainda não solicitamos nada à Sra. Ministra, iremos fazê-lo amanhã. Em relação ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, dizer que a nossa posição resultou principalmente de uma análise muito técnica, primeiro de um ponto de vista ambiental, do qual encomendámos um parecer muito robusto, muito fundamentado a uma empresa especializada neste tipo de projetos. Também de um ponto de vista do ordenamento do território, reforçámos essa posição de violação do PDM e também antecipando uma pergunta que foi feita mais à frente, dizer que o local, a zona onde este projeto, e já agora dizer-vos também que registámos recentemente, por fotografia aérea, drone, o local onde se iria implantar a mina, onde iria nascer o túnel de acesso, a escombreira, está neste momento totalmente alagado e pela primeira vez em muitos anos, as chuvas não são más para tudo, prevê-se que o local possa continuar com a água verão fora. E, portanto, as garantias que a empresa deu em sede do estudo da avaliação de impacto ambiental de que não haveria contaminação dos solos, que não haveria contaminação do lençol freático, caem um pouco por terra quando estamos perante uma situação de chuva intensa e a zona fica totalmente alagada. E, portanto, deixar esta nota também. E, portanto, dizer também, claro, esta é uma posição que, além de fundamentada, quer ambientalmente, quer através dos instrumentos de gestão territorial, é política também, e por isso é que estamos aqui também. E projeto que é predatório, ultra intensivo, previsto para um horizonte máximo de 13 anos, se juntarmos os 2 anos de construção, restam 11 anos de elaboração, de extração ultra intensiva, que pouco servirá para alterar a estrutura social de Grândola e para alterar a base económica do concelho. Dizer também, já disse, pronto, o solo está classificado como estrutura ecológica municipal, de acordo com o artigo 15º do PDM de Grândola, e, portanto, logo aqui, qualquer outras atividades que pudessem ser permitidas caem por terra. É totalmente em terrenos privados, portanto, o município não detém qualquer terreno naquela zona, de proprietários que se dedicam à exploração agroflorestal e à pastorícia. Relativamente ao emprego, dificilmente um projeto destes seria benéfico para Grândola. É sabido, foi anunciado, cerca de 300 postos de trabalho, mas de pessoas que neste momento não existem em Grândola e, portanto, mais uma vez, temos aqui um problema da habitação, é transversal a todo o país, mas Grândola também sofre muito dele e, portanto, mais uma vez, neste momento, resta a dúvida onde é que iriam ser alojadas estas pessoas, de onde é que viriam. Se não houvesse impacto ambiental, se o projeto seria aceito. Face a tudo o que eu acabei de dizer, ao aspecto ultra intensivo do projeto, não. Gostaria também de acrescentar que toda a circulação de pesados, quer para extração, para tirar o minério extraído, quer para levarem inclusive explosivos para o local, teriam que ser totalmente feitos por uma estrada municipal, sem o perfil adequado, atravessando aldeias e até entrando no perímetro urbano da Vila de Grândola. E, portanto, um projeto que vai necessitar de uma linha de alta tensão de cerca de 15 km, com 52 apoios a atravessar o território e de atravessar lençóis de
2 lençóis freáticos até chegar à massa mineira. Não somos contra nunca a diversificação da base económica do Conselho. Aliás, um dos meus objetivos é que isso aconteça. Nós não podemos estar focados no turismo. Nós sabemos que o turismo é muito volátil e, portanto, temos que ter aqui uma segurança para qualquer eventualidade, para qualquer problema que surja com o turismo. Agora, sem sustentabilidade futura, aí não. Portanto, não, e já agora dizer, nunca se prevêem que hajam acidentes, mas a zona, como nós sabemos, é uma zona com alguma atividade sísmica, existe uma falha que atravessa aquela zona. A extração mineira é feita com explosivos e, portanto, o que aconteceria se o túnel de acesso fosse danificado e o lençol fosse irremediavelmente contaminado, seria um grave problema para o qual não há contingência possível. Dizer que, penso que com isto já antecipei um bocadinho as respostas ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, é um projeto há 11 anos e, portanto, dificilmente a comunidade de Grândola e a comunidade de Alcácer de Sal poderão estar favoráveis, face a tudo o que eu acabei de dizer também, a um projeto deste tipo. Todas as infraestruturas que iriam ter que atravessar o território, a tal linha de alta tensão, o transporte, e inclusive prevê-se de cerca de 2 toneladas de explosivos por dia em estradas sem o perfil indicado a atravessar aglomerados urbanos. Tudo isto é incompreensível, quer para mim, quer para a população. O turismo não é o problema aqui. As populações de Grândola não têm, e irei terminar em breve, não têm nada contra o turismo. Eu já o disse muitas vezes, não têm a visto, se calhar, as contrapartidas que o turismo poderia dar. E, portanto, não é por causa do turismo que as pessoas são contra um projeto mineiro ou contra qualquer outro projeto que diversifica a base económica do Conselho. É para isso que estamos cá a trabalhar, também com os promotores turísticos desde já, para que se desmistifique tudo o que se fala, mas também para fazer aquilo que não foi feito nos anos anteriores, nomeadamente desde a revisão do PDM de 2017, que previu tudo, preveu muitas câmaras turísticas, mas não previu as infraestruturas de base necessárias para suportar todo este investimento. E, portanto, dizer apenas que, a nível social, e mesmo só para terminar, a nível social, um projeto há 11 anos dificilmente pode trazer, ou não trará mesmo, transferências a nível social, e se as trouxer, não são para melhorar, serão certamente para piorar quem já está em Grândola neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as suas palavras, os seus esclarecimentos. Cumprimento a si e à Sra. Presidente da Assembleia Municipal e às Sras. e Srs. Deputados, e damos por terminada esta audiência. Srs. e Srs. Deputados, 5 minutos e retomamos a nossa reunião. Muito obrigado.